o tema hoje, né, é justamente isso, esse desafio de colocar em prática. Então, o amor, ele é uma decisão. Porque, geralmente, a gente associa amor só com aquele romantismo. Tem isso também, é tão importante, faz parte. Mas o amor é uma decisão. Às vezes, quando ouvimos um casal falar, acabou o amor, se o amor é uma decisão, é eu cumprindo os mandamentos, é o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, né? Quando ela decifra amor ali, quando ela fala sobre amor, não é muito sobre sentimentos, ali são decisões, né? O amor quer o bem do outro, o amor não se irrita, né? É uma decisão, não é um sentimento. Na verdade, o sentimento é se irritar. Mas o amor, ele decide não permanecer irritado, né? Então, o amor são decisões. E o amor maduro, o amor que jamais acaba, o amor que cada dia fica melhor, como Jesus falou, né, no primeiro casamento ali, que ele transformou o vinho num vinho cada vez melhor ali, né, e isso é a proposta de Deus para nossas vidas, cada dia um vinho melhor. Então, ele é sustentado por esse amor de 1 Coríntios, o amor de decisões, o amor que toma decisões, não apenas sentimentos. Então, eu decido essas coisas, eu decido não me irritar, eu decido querer o bem do outro, né? Eu tomo decisões, esse é um amor responsável, né? Então, tudo começa, na verdade, com essas decisões e tudo começa aqui, né? Na mente. Então, tudo que é importante, hoje vocês estão aqui, vocês também estão de parabéns, né? Como o Jackson disse, cada um dos casais que estão aqui, porque isso é importante. E tudo que é importante na nossa vida, nós cuidamos muito, nós guardamos bem, né? Então, nossa família, nós cuidamos, nós guardamos, até mesmo os bens que nós temos, né? O nosso carro, nós colocamos num seguro, nós colocamos nossa casa, né? Segurança ali e tudo para guardar bem tudo aquilo que é importante para nós. Mas olha o que o manual, que é o manual, nosso manual, que é a Bíblia, o que Deus fala, que é mais importante nós guardarmos. Ele diz assim, olha, de tudo que é importante que você tem, de tudo que se deve guardar, guarde a sua vida de pensamentos, guarde seu coração, né? Na linguagem de hoje diz assim, guarde a sua vida de pensamentos. Por quê? Porque uma decisão, uma palavra, um sentimento, uma atitude, começa onde? No pensamento. Eu começo a pensar aquilo, eu vou começar a agir daquela maneira. Então, olha, a palavra de Deus nos dá esse conselho, esse mandamento, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Às vezes nós temos aquela preocupação, jamais alguém vai deixar alguém chegar ali na sua casa, entrar, sentar, colocar um carro na sua garagem. Não, não pode, né? Porque aqui é minha casa. Mas quantos pensamentos intrusos e que vão nos prejudicar, muitas vezes nós permitimos entrar na nossa cabeça e isso tem gerado sentimentos e comportamentos tão destrutivos dentro das nossas famílias. Então, de tudo que nós devemos guardar a nossa vida de pensamentos. E o que pensar? Qual a forma certa de pensar, né? Em relação a tudo, mas nós podemos aplicar muito isso para o casamento. Aí eu quero falar de um versículo que eu gosto muito, eu acho que todos nós deveríamos ter esse versículo, falar o tempo todo e, na verdade, decorar esse versículo e, principalmente, praticar, que está lá em Filipenses, né? Que diz assim, finalmente, irmãos, de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Se nós colocarmos em prática esse texto, né, muitos pensamentos não vão mais fazer parte, né, da nossa vida diária e vão deixar de prejudicar a nossa família e a nossa vida. Então, como nós aplicarmos isso para o nosso casamento? Então, assim,
como uma casa que tem muitos compartimentos, né? Várias salas, quartos. Nós vamos falar de 2 salas hoje aqui. Talvez algumas pessoas viram, meu Deus, a decoração aqui deu uma caída no nível, né? Olha aí, né? Mas a decoração faz parte da palavra, né? Está muito bem decorado, ficou muito top, porque nós vamos falar de 2 quartos, né? Então, nós vamos começar primeiro com esse quarto, que é o quarto do reconhecimento, um quarto tão bom de estar, tão bom de permanecer. E quanto mais eu estou nesse quarto, quanto mais os meus pensamentos se concentram aqui, nessa sala, aliás, essa sala do reconhecimento, quando eu penso nas qualidades do meu cônjuge, né? Uma pessoa responsável, atenciosa, trabalhadora, quanto mais os meus pensamentos se concentram aí, mais o meu sentimento e os meus pensamentos são positivos em relação ao meu cônjuge. Quanto mais eu estou aqui, mais eu admiro, mais cresce a admiração. Tanto que isso é importante, que, na verdade, foi o que nos uniu, foi o que, geralmente, né, o que nos fez tomar a decisão de permanecermos uma vida toda junto, né? Então, eu comecei a admirar, meu Deus, como ele é um crente tão fiel, como ela é uma pessoa tão dedicada, ele é trabalhador, atencioso, as qualidades e características boas, né? Então, quanto mais tempo eu estou nessa sala aqui, mais isso cresce positivamente, né, na minha vida, porque nas paredes dessa sala estão coisas tão positivas, né? Então, eu foco nessas virtudes. Só lembrando o texto que nós vimos, de tudo, né? Aliás, o último texto, o que eu devo pensar? Em coisas que são amáveis, verdadeiras, puras, né? E se alguma virtude há, é isso que tem que ocupar o meu pensamento. Então, eu tenho que ficar aqui nessa sala, é tão importante. Mas, alguns casais, às vezes, com o tempo, nós conversamos com muitas pessoas, e cada um de nós, né? Existem, às vezes, momentos que nós não estamos visitando tanto essa sala, né? Essa sala do reconhecimento, essa sala da apreciação, concentrando nessas virtudes. Porque existe uma outra sala que, muitas vezes, compete no nosso coração. E alguns maridos e esposas, né, estão, assim, com muita frequência nessa sala, muitas vezes indo lá, que é a sala da depreciação. É uma sala que muitas vezes nós entramos por causa de frustrações, por causa de ressentimentos, por causa de expectativas frustradas. Uma vez eu conversei com uma esposa, ela falou assim, o meu esposo, ele não é de conversar comigo, ele não abre o coração, ele não é uma pessoa falante, assim, eu queria que ele falasse. Eu falei, quando você conheceu o seu esposo, ele era bem falante, ele abria bastante coração? Ela, não, ele nunca foi assim. Falei, então, foi uma expectativa sua, na verdade, não é nem um defeito dele, né? Ele é assim. Claro, a gente tem que se esforçar para melhorar, para crescer, mas muitas coisas que às vezes nos fazem permanecer nessa sala aqui tão bagunçada, essa sala que nos traz sentimentos ruins, né? que muitas vezes, permanecendo muito nessa sala, diminui a minha admiração pelo meu cônjuge. E é porque, às vezes, eu tenho essas expectativas frustradas, às vezes até coisas realmente, né, fraquezas, falhas, decisões erradas, palavras ali. Mas nós temos que tomar a decisão quando nós tivermos alguma situação frustrante, alguma crise no casamento, não ficar correndo para essa sala. Ai, me dá uma aguinha, por favor. E não permanecer nessa sala, né? Porque a permanência nessa sala vai gerar no nosso coração, muitas vezes, aquele pensamento assim. Se eu começo a ficar muito tempo aqui, eu já começo a pensar, meu Deus, como ela é tão egoísta. Ou então, eu acho que eu casei errado. Ah, eu sou muito infeliz nesse casamento. Porque quais são os pensamentos que estão, né? Pensamentos negativos, pensamentos, né,
depressivos, pensamentos que não vão alimentar positivamente o meu casamento. Mas aí você pode dizer, mas espera aí, eu vou negar a existência disso? Porque é uma verdade. O que está escrito aqui é uma verdade. Obrigada. Então, eu vou negar a existência dessas coisas no meu casamento, né? Vou negar isso? Não, o amor, ele não nega essas coisas, mas ele escolhe permanecer nessa sala, sabe? Veio aquele sentimento ruim, aquele sentimento, ele não tem tempo para os filhos, uma frustração, um hábito ruim, mas eu vou para aquele versículo, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o meu pensamento. Fazer esse exercício, sabe? Se alguma virtude há, então eu vou focar nas coisas positivas, né? Depois o Jacques vai falar um pouquinho que existem alguns momentos que nós podemos sim estar nessa sala, mas para concertos. Mas, se nós permanecermos muito tempo nessa sala, é muito perigoso. Porque nessa sala, o amor de muitas pessoas morre. É nessa sala que muitos divórcios nascem. É nessa sala que muitos casamentos acabam, porque fica focado nisso, focado nisso, né? E quanto mais tempo a gente gasta aqui nessa sala, menos admiração eu vou ter pelo meu cônjuge. Então, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão de não permanecer nessa sala, de focar nas coisas boas, de focar no que é positivo, né? Então, esses dias até eu estava ouvindo, né, uma descrição do que é emburrado, porque, olha, muitas vezes quando a gente fica aqui, a gente começa a ficar emburrado, né? Ficar ali, uma cara emburrada. Então, esses dias eu ouvi uma pessoa, até uma psicóloga falando, sabe o que é emburrado? É pôr o burro para dentro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu oro para ser uma esposa sábia, uma mulher sábia. E que burrice pôr o burro para dentro, né? Diz aí para o seu cônjuge, tira esse burro, na brincadeira. Mas olha, gente, quando nós ficamos aqui, porque às vezes nós falamos assim, eu nem vou falar nada, eu vou ficar quieto. Mas deixa eu falar uma coisa, nós o tempo todo estamos comunicando. Se eu não falar uma palavra dura, se eu não revidar, o meu silêncio fala. A minha cara emburrada, ninguém mais vai ficar emburrado aqui, né? Aí, a minha cara, meu rosto fala, as minhas atitudes falam. Então, né, eu preciso resolver. Hoje nós vemos assim, uma geração que as pessoas fogem de resolver os problemas. É mais fácil fugir do problema do que, às vezes, enfrentar isso. Mas, quando nós enfrentamos, nós amadurecemos, nós crescemos. Então, ficar muito tempo nessa sala, né, eu vou ficar com essa atitude. E isso não faz bem. Isso tira a alegria do casamento, né? E uma dica aí para as mulheres, né, que estão sempre buscando a beleza, né? Então, a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Essa é a dica de beleza do céu, né? Um coração alegre vai deixar o rosto formoso, né? Então, isso é tão importante. Sabe, às vezes, eu vou escolher estar ali, não só pelo meu cônjuge, não só pela minha família, mas até por mim mesmo, porque faz mal, tira a alegria do casamento, estar muito tempo nessa sala, a sala da depreciação, né? Então, focar naquilo que é positivo, isso é tão importante, né? Gente, eu vou só tomar uma aguinha aqui. Enquanto isso, você pode dar um beijinho aí. E como diz o Flávio, isso é só o começo, né, Flávio? Que nós temos a noite toda aí. Mas tem um texto, né, que ele fala sobre isso, de focando na coisa boa, porque, sabe, às vezes a gente vai ficando chato, amargurado.
esses dias eu li, né, sobre o testemunho de um homem que ele estava falando sobre a tia dele. Quando a tia dele era jovem, ela ficou muito chateada com o esposo, porque aconteceu uma situação que ela se sentiu muito humilhada. E ele estava contando que todas as vezes que ele ia na casa da tia, a tia contava aquela situação. Já viu aquela pessoa que vive repetindo aquela situação? Aí ele falou: tia, tudo bem, eu sei que o tio errou, mas seja feliz, passa essa página, porque já fazem 50 anos que a senhora conta a mesma história. Então, aquela pessoa chata que fica ali, e volta ali, e volta ali, e volta ali, e aquilo ali só vai prejudicando, né? Então, virar essa página, passar essa página e focar, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o nosso pensamento. E tem um texto lá em Cantares que diz assim, Cantares 4:7, o esposo fala assim: tu és toda formosa, querida minha, em ti não há defeito. Tem alguém que não tenha defeito? Se nós formos falar a verdade, né? Mas assim, então, assim como Salomão, o Nery escolheu só ver as virtudes da Pieira também, né? Então, o Salomão, ele escolheu ver só as virtudes ali, né? Porque quando ele diz em ti não há defeito, ele não está focando nos defeitos, ele está focando só nas virtudes dela. Por isso, né, ele consegue escrever uma carta tão apaixonada e a gente vê assim, né, o relacionamento dele tão apaixonado. Tão importante isso, né? Focar naquilo que é bom. Poder dizer, né, eu só vejo as suas qualidades. Não negar os defeitos, mas eu foco naquilo que é bom, né? Vou focar naquilo. Então, o amor foca nas coisas boas. O verdadeiro amor foca naquilo que é bom. Porque o que nós procurarmos, nós vamos achar. Né? Lá em Mateus diz assim, Mateus 7:8, aqueles que procuram acham. Fala, aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-lhes-á, mas aquele que procura acha. Então fica procurando a coisa errada, procurando a coisa errada. Procurando o negativo, o que você vai achar? Negativo. Procura defeito, o que você vai achar? Defeito. Procura coisas para criticar, o que você vai achar? Muitas coisas para criticar. Procura qualidades, procura coisas para elogiar. Sabe que nós precisamos tanto crescer nisso, né? Em aprender a elogiar mais as pessoas. Eu tinha muita dificuldade, claro que, como o Jackson disse, nós estamos trabalhando, nós estamos nesse processo, mas muita dificuldade de elogiar. Eu sempre queria ajudar, então eu via alguma coisa que precisava consertar, mas isso soava como crítica e como cobrança. E isso fazia muito mal para o nosso casamento e para muitos relacionamentos. E eu comecei a fazer exercício, né? Eu falo, isso aí é um exercício, eu posso aprender qualquer coisa, então eu posso aprender a elogiar. Eu lembro um dia que eu fiz esse exercício, eu falei, todo mundo que eu passar, eu vou ver uma coisa boa nessa pessoa. Que às vezes eu passava por alguém e falava, essa roupa está estranha, ou isso aí está não sei o quê, essa pessoa... Sabe, parece ou alguma coisa precisa melhorar. Esse dia eu fiz um exercício, eu falei, todo mundo que eu passar, eu vou ver uma coisa boa e vou elogiar. Eu lembro que eu passei por uma irmã, e aí eu fiquei pensando, o que eu posso elogiar, né? A minha primeira reação foi de pensar alguma coisa, né? Talvez negativo, porque era uma coisa que Deus estava trabalhando em mim. E aí eu pensei, vou elogiar alguma coisa. E eu vi o cabelo dela tão bonito, estava grande assim. E eu passei por ela, porque eu já pensei assim, ela está com uma cara tão fechada, né? Mas aí, não, vou focar no positivo. Passei por ela e disse assim, meu Deus, teu cabelo está tão bonito. Na hora, ela abriu um sorriso.
né? Ela falou, eu estou deixando crescer, eu estou cuidando dele. E ela já começou um sorriso, foi tão legal. E depois, no final do culto, ela falou, olha, se você quiser, eu posso te passar o shampoo que eu estou usando e tal. Eu vi que ela ficou tão feliz e eu fiquei tão feliz. E, gente, naquele dia foi um dos melhores dias. E tem sido, né? Eu tenho feito esse exercício. Porque eu só vi coisas boas, parece que o mundo estava florido, cor-de-rosa. O mundo, às vezes, parecia tão complicado, mas aí eu vi que são as lentes, o meu foco, o que eu estava vendo. E isso funciona também muito para o nosso casamento. No que eu tenho focado, né? Então, repete aí comigo. Às vezes eu não gosto dessa coisa de repetir, mas só para a gente gravar bem. Se alguma virtude há, é nisso que eu vou focar o meu pensamento, sabe? E aí eu vou começar a falar, meu Deus, o meu casamento está cada dia melhor, porque eu estou focando naquelas coisas tão boas, porque se eu procurar pelo negativo, só eu vou encontrar o negativo. Eu quero só terminar aqui com um pensamento, assim, sobre esses dois pássaros, né? O urubu e o beija-flor. O urubu, né? Vamos pensar na diferença desses dois animais. Diariamente, eles encontram aquilo que eles procuram. O urubu só encontra morte, né? Coisas desagradáveis, e o beija-flor só encontra doçura. Por quê? Porque é o que eles estão procurando. O que cada um de nós tem procurado dentro do nosso casamento, dentro de cada relacionamento. Então, eu quero te fazer esse desafio, a decisão de permanecer mais nesse quarto das virtudes. Amém? E aí, para nós colocarmos em prática essa questão dos pensamentos, o Jackson vai estar falando agora aqui sobre essa parte prática de como nós crescermos nisso. Quero chamar aqui, né? Quero dizer que o Jackson, ele é uma pessoa que ele tem autoridade para falar isso, porque ele é uma pessoa que foca nas coisas positivas. E eu cresço muito com a vida dele, porque eu falo assim, amor, você é uma pessoa que vive o que você prega e prega o que você vive. Eu te admiro e te amo demais. Mas olha, gente, nós podemos entrar nesse quarto da depreciação, sim, né? Mas só por duas razões muito específicas, para a gente orar juntos, né? E para a gente conversar profundamente. Vamos repetir isso comigo? Por que as duas únicas razões de eu entrar nesse quarto da depreciação, fala aí para mim. Orar juntos e para a gente conversar profundamente, né? Então, olha só, eu achei muito interessante, eu li um livro há pouco tempo do John Bevere, que ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele diz assim, nós somos corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5:23. Somos corpo, alma e espírito. E os casais, em geral, eles se relacionam muito. Fisicamente, corpo, né? Não vou entrar em detalhes aqui, né? Isso aí não falta. E também emocionalmente, né? Ou seja, a nossa alma se relaciona, não é? A gente compartilha algumas coisas e tal. Mas ele diz assim, a gente se relaciona muito pouco espiritualmente. E ele fala sobre orar juntos, né? Aí ele menciona até uma pesquisa, não é, sobre casais, né, que não oram juntos. Irmãos, eu nem vou, claro, nunca faria isso aqui, né? Mas quando a gente conversa com casais, eu e a Meila, agora há pouco tempo, antes da gente vir para cá, a gente foi para um aconselhamento que demorou 3 horas, mas o casal já tinha separado, né? E a gente está orando por eles. Mas uma pergunta que eu sempre faço, vocês oram juntos? Não. Mas vocês não estão orando juntos? São crentes, né? Mas vocês já oraram juntos? Pastor, honestamente, nós nunca oramos juntos, não é? Então, ele fala, né, o Bevere fala sobre essa pesquisa, né, até uma pesquisa de uma universidade, inclusive, sobre casais que oram juntos. Casais que oram juntos, eles fizeram uma pesquisa com não sei quantas pessoas, ele fala lá no livro, né? Não sei quantas mil pessoas, e o percentual de divórcio entre casais que oram juntos sistematicamente é muito baixo, né? Então, gente, nós precisamos orar juntos, né?
precisamos tomar uma decisão. E como é que a gente começa orando juntos? Vou te fazer essa grande revelação, irmãos. Essa é a grande revelação aqui, ó. Vou te ensinar a orar juntos agora. Quem quer saber como é que ora junto? Então, sabe como é que ora juntos? Orando. Não é? Vai ser meio sem graça, vai ser meio não sei o que dizer, estou envergonhado. Mas, gente, vocês só vão começar a orar juntos quando vocês começarem a orar juntos. É uma grande revelação, né? Então, deixa eu falar essas duas coisas rapidamente aqui, deixa eu te desafiar. Eu sei que você já sabe disso, eu estou aqui só para te desafiar, né? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, orar a palavra. Olha, irmão, tem tanta coisa boa para a gente orar sobre o nosso casamento, orando a palavra. Eu acho legal orar a palavra, porque a gente tem assim, argumento, né, para falar. Não é uma oração só falando com Deus, mas orando o que Ele disse. Orando o que Ele diz. Quando a gente ora a palavra, a gente já ora o resultado. Amém? Então deixa eu ler para você Isaías 55, 10 e 11, diz assim, olha: assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, olha só, uma revelação, né? 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías já sabia, não é claro, o Espírito Santo revelou para ele, que a mesma chuva que cai é a mesma chuva que evapora, é a mesma chuva que condensa e precipita de novo, não é? Então é a mesma água, não é? O Isaías já sabia o que o Lavoisier demorou séculos para descobrir, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, olha só o que ele diz: assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde, olha só, e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí eu acho tremendo o versículo 11: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Meu irmão, isso aqui é poderoso demais. Quando que a palavra de Deus volta para Deus? Então olha só, olha a comparação, a chuva cai e essa mesma água torna, mas antes dela tornar, antes dela voltar, ela cumpre o propósito dela, ela rega a terra, não é? Ela faz dar fruto para nós. Meu Deus, ela é muito útil para nós, a pessoa, a vida sem água, mas essa água volta, e olha a comparação que ele fala, que a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que ele liberou, deve voltar para ele, mas antes dela chegar lá, igual a chuva, ela vai cumprir o propósito dela aqui, a promessa dela. Meu Deus do céu, irmão, acho que eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui é fantástico, não é? Então, quando o casal ora a palavra, meu irmão, você não está entendendo, é por isso que Satanás luta tanto contra esse poder. Nós temos um poder na mão, porque a Bíblia diz que se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ao Pai, Ele fará. Uma coisa é eu orar junto com o pastor Willy, junto com o pastor Nery, né, junto com o pastor Wellington. Legal, isso aqui é muito top, a gente orar em concordância. Meu irmão, mas quando eu oro com a dona Meila, quem está me entendendo que o céu desce? Porque ninguém vai concordar mais comigo do que ela, não é? O meu sucesso é o sucesso dela, quem está entendendo? O fracasso dela é o meu fracasso, não é? Quando a gente ora pelos nossos filhos, eu e ela, meu irmão, é poderoso demais esse negócio, entende? Então, nós precisamos orar juntos, irmão. O decreto de Jesus é, olha, o que vocês ligarem na terra, só o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês não ligarem na terra não será ligado no céu. Então, já pensou o prejuízo da gente não orar junto? Meu Deus, a gente tem que sair daqui e a gente, sabe, tomar essa decisão e praticar. Amor, vamos orar juntos, sistematicamente. Tem esse negócio, não, mas é porque, pastor, eu já saio em cima da hora para o trabalho e eu não estou entendendo. Então muda a sua agenda. Quem está me entendendo? Muda a sua agenda e tire um tempo para você orar com a sua esposa. Porque isso aqui não é uma sugestão de Deus, irmão, não é? Isso aqui é muito, muito poderoso, não é? Qualquer coisa que eu ligar na terra será ligado no céu? Não, a Bíblia diz: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém?
Então, irmãos, é isso, orar junto. Agora, preste bem atenção. Primeira coisa que a gente pode fazer nessa sala, a gente deve fazer nessa sala, a gente tem que orar junto por essas coisas que não estão indo bem, né? Agora, quem consegue orar a palavra? Quem consegue orar a palavra? Faça essa pergunta para você. Quem consegue orar a palavra? Me responda aí, quem consegue orar a palavra? Quem sabe a palavra, irmão. Só consegue orar a palavra quem lê a palavra. Você não vai conseguir orar a palavra se você não sabe. Então olha só o que diz Salmo 1, 2, né? Feliz o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Irmão, esse homem é feliz. Quem quer ser feliz? Qual é o segredo? Irmãos, a palavra de Deus tem que ser prazer para ele. Não é? A palavra de Deus tem que ser 1000 vezes mais prazer do que assistir a final do campeonato, não sei o quê. Não é? Não vou nem ficar acertando, porque eu acabo acertando o seu prazer, né? Irmão, não tem prazer maior do que nós meditarmos na palavra. Como assim meditar na palavra de dia e de noite? Ah, pastor, agora eu não vou fazer mais nada na vida, só vou ficar lendo a Bíblia? Não. Significa o seguinte, que o que eu medito, o que entra na minha mente fica. Isso é meditar, né? Eu lembro de um filho que perguntou para mim, ele era criança, ele perguntou, pai, o que é meditar? Eu disse, é quando você vai no cinema e você conta todo o filme do Homem-Aranha para mim. Isso é meditar, porque está na sua mente, você é capaz de contar, você não esquece. Isso é meditar. Então, irmãos, quem é que vai conseguir orar a palavra? Quem lê a Bíblia. Porque tem um tempo com a Bíblia, um tempo responsável, um tempo que anota, um tempo de decorar versículos, não é? O salmista diz assim mesmo, eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, por que ele obedece? Porque a palavra está no coração. Então, quando acontece alguma coisa no dia a dia ali, não é? Acontece alguma coisa, a palavra está lá, a palavra confronta ele. Não é? Então ele tem um relacionamento. Uma frase do Charles Spurgeon, ele diz assim, olha, meditar é como ruminar, é colocar a doçura e a virtude nutritiva da palavra no coração e na vida. Então assim, gente, é assim que é meditar, ó. Eu leio de novo, eu decoro, eu oro aquele versículo, até que ele fica em mim, até que eu entendo aquele contexto. Ah, pastor, eu não consigo decorar. Decorar é como exercício, né? O exercício está para o corpo como decorar está para a mente. Então, irmãos, nós precisamos sair daqui com essas decisões. Rapaz, eu preciso aprender a palavra de Deus para eu orar a palavra. Porque eu descobri o seguinte, que a palavra que Deus enviou, quando eu envio para Ele, quando eu digo assim, Senhor, a Tua palavra diz, como Jesus disse, né? Está escrito. Lembra Jesus falando isso para o diabo? Está escrito. Aí ele cita, né? Ele cita Deuteronômio 8, versículo 3, não é? A palavra, o homem vive da palavra que sai da tua boca, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Ele sabia a palavra, quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, irmãos, para eu orar a palavra, eu tenho que saber. Agora na prática, só para a gente concluir aqui a minha parte. Então, por exemplo, olha o que diz. Olha como eu vou orar então. Pastor, como é que eu vou orar então? Entendi, eu tenho que entrar nesse quarto para orar e para me relacionar profundamente, para ter uma conversa profunda, beleza. Agora, na prática, o que eu devo orar? Irmão, descubra na Bíblia promessas, versículos que falam sobre o casamento e ore com a sua esposa, ou então sozinho às vezes, né? Alguma coisa que diz respeito só ao marido. Olha o que diz Efésios 5, 25. Maridos, amem a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como é que eu vou orar? Rapaz, eu vou entrar nesse quarto e vou confessar para minha esposa, meu amor, não tenho amado você como Cristo amou a igreja. E vamos orar juntos sobre isso. Olha o que diz Provérbios 18, 22. O que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Meu Deus do céu, dá uma olhada para essa benevolência aí. Não é? Dá uma olhada para esse bem que você alcançou. Meu Deus, quem acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Você vai orar isso, você vai entrar nesse quarto e você vai orar sobre isso. Não é? Senhor, muito obrigado. Coloca a mão na sua esposa. Senhor, muito obrigado, porque eu achei o bem.
Eu achei a tua bondade, Senhor, nessa mulher. Pastor, mas eu não estou sentindo isso. Mas ore pela fé, né? Isso é oração, você está ligando na terra, meu irmão. Agora adianta, como a Meila falou, né? Adianta a pessoa ficar só criticando a mulher, que ela não é isso, que ela não é aquilo, não é? Se a Bíblia está dizendo que ela é o bem, se a Bíblia está dizendo que ela é a benevolência do Senhor, meu irmão, essa oração que você tem que orar, você está me entendendo? Agora, quando você ora isso sobre... Quem está me entendendo que quando você ora isso sobre a sua esposa, você está enviando de volta a palavra? Antes de chegar lá, rapaz, antes de chegar lá, essa mulher vira uma bênção. Essa mulher vira o bem, essa mulher vira uma benevolência. Nós temos que orar a palavra sobre a nossa esposa. Olha o que diz Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Já ensaia aí, né? Já coloca a mão sobre ela, né? E fala assim, só para a gente brincar, né? Já na prática assim, fala assim, ora para Deus assim: Senhor, obrigado por essa esposa prudente. Obrigado por essa esposa prudente. Abençoa ela. Irmão, isso aqui, ó, eu estou te ensinando na prática. Eu não estou te ensinando uma teoria, eu estou te ensinando na prática. Não é? Você orar mesmo, abençoar a sua esposa. Meu Deus, olha, não, Salmo 128 eu amo. Meu preferido. Salmo 128:3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Uau, eu amo uva, né? Eu amo uva. Aí o cara reclama, não, porque não sei o quê, porque está escasso, porque não está muito bom, sabe aquela coisa? Meu irmão, para de reclamar e coloca a mãozona assim na cabeça dela, né? E ora agradecendo o Senhor, obrigado, porque a minha esposa é uma videira frutífera, uma delícia. Isso fala de delícia, isso fala de prazer, né? Minha esposa é uma videira frutífera, nunca falta, né? Uva, nunca falta a doçura da uva. Está escrito, meu irmão. Aí Deus enviou essa palavra. Olha só, Deus disse: a tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, os teus filhos como rebentos da oliveira em volta da tua mesa. A oliveira é uma árvore poderosa, né? Uma árvore viçosa que vive muitos anos, uma árvore que produz, né? O azeite, uma árvore poderosa. Agora veja bem, irmãos, veja bem, eu tenho que orar a palavra sobre essas coisas na minha vida. Quem está me entendendo? Então, só para a gente terminar esse ponto sobre a oração, orando juntos, um exemplo na Bíblia é o Isaac, né? Porque o Isaac casa com a mulher que Deus deu para ele, e Deus deu uma palavra para o Isaac. Deus repetiu o que ele falou para o Abraão: olha, através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Falou para o Isaac a palavra. Aí ele casa com a mulher é estéril. E agora? Quem está comigo aqui? Espera aí, Deus só me deu essa mulher. O Senhor disse que através dessa mulher eu vou ter filhos que vão abençoar as próximas gerações. E como assim essa mulher estéril? Eu acho muito tremendo. É Gênesis 25:21. Olha o que diz: Isaac orou ao Senhor por sua esposa. Uau! Ele colocou o mãozão na cabeça da Rebeca. Ele orou pela mulher dele, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Quem está me entendendo? Irmãos, Deus não sabia que a Rebeca era estéril? Sabia ou não sabia? Não, Deus não sabia, Deus sem querer, Deus errou e deu a Rebeca. Ele dá uma promessa, ele dá uma palavra para o Isaac, através dessa mulher, rapaz, você vai ter uma descendência abençoada. Aí eles casam e descobrem que a mulher é estéril. Quando que a coisa resolveu? Quando o Isaac orou com isso. Quando ele entrou, em vez dele entrar lá no quarto da depreciação e ficar falando: você é estéril, você é estéril, você é estéril, irmãos, ele orou com ela. Amém, queridos? E resolveu. Parei para a gente terminar. Eu disse que tem duas razões que a gente pode entrar nesse quarto: a oração juntos, a gente orar juntos, orar a palavra juntos, a gente tomar posse da promessa e orar. E a segunda coisa, essa comunicação profunda, né? Olha o que diz aí Cantares 5,16:
O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. A esposa falando para o esposo. Tal é o meu amado e tal é o meu amigo, ó filha de Jerusalém. Eu acho muito lindo isso, né? Porque o marido dela é o que para ela? É o amigo dela. Já viu que com um amigo a gente se abre, não é? Com um amigo a gente fala nossos segredos, um amigo de verdade mesmo que a gente confia, não é verdade? Quem tem um amigo de verdade? Deixa eu ver aí, olha aí, não é? Que você pode se abrir. Agora, irmãos, qual é o ideal de Deus? Sua esposa tem que ser o seu melhor amigo. O seu esposo tem que ser a sua melhor amiga, né? E tem que ter essa comunicação profunda. Aí eu vou concluir só contando assim, uma experiência nossa, minha e da Meila. Eu gosto que a Meila conta, ela conta melhor, mas como caiu na minha parte essa história, foi muito legal a nossa experiência. Né? A gente acorda muito cedo para fazer a nossa meditação, e a gente tem um hábito assim, né? Até estava falando com os meninos hoje aí. A gente tem um hábito de muitos anos assim. A gente toma chimarrão juntos, né? Muito cedo, e a gente lê só a Bíblia. Só que eu leio o que eu estou lendo, e ela lê o que ela está lendo. E a gente está junto ali, tomando chimarrão na cama, né? Mas a gente está lendo, aqui eu estou no meu universo, ela está no dela. Terminou a leitura, terminou o chimarrão, que demora aproximadamente 1h30, ela sobe, né, para o cantinho de oração dela, e eu fico ali no meu cantinho, porque agora o negócio é só nós dois, né? Só eu com o papai e ela com o papai. E aí quando ela termina a oração dela, eu termino a minha, a gente se junta. E a gente vai orar pelos nossos projetos juntos, né? Como ministério, filhos, e etc., nosso casamento e tal, né? E a gente ora assim. Então, aí a gente terminou o nosso devocional juntos, naquela manhã, e logo quando a gente chegou em Curitiba, a gente ficou num flat, que eu não levei mudança, né? Então eu fiquei num flat imobiliário. E aí a gente saiu muito cedo para ir para a academia, né? Tipo assim, a gente saiu, a gente sai 6 horas da manhã para a academia. E quando a gente saiu, eu fui contando para ela, né, o que Deus tinha falado comigo naquele dia e tal. Aí ela falou assim: amor, fala baixo, né? Irmãos, pensa num balde de água gelada, assim, que ela jogou no meu devocional, na minha revelação. Aí beleza, aí tá bom, a gente foi embora. Aí depois, quando a gente chegou lá no carro, ela fala, né? Fala, me conta. Aí eu falei: não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Aí ela conta que ela ficou com tanta raiva, irmão. Eu estou contando assim, né? Os podres pastorais, né? Aí diz que ela ficou com tanta raiva que ela teve vontade assim de falar um monte de coisa para mim, né? Mas ela segurou a onda, né? E eu também estava lá, meu irmão, né? Mordendo a língua. E aí beleza, aí passou, né? E aí a gente tem, irmãos, e eu quero te dar esse por isso que eu te falei, coisas práticas, né? A gente tem o nosso discipulado. E eu não negocio meus discipulados com os pastores. Não negocio. Toda semana, naquele horário, a gente reúne. Assim era aqui, não é? E eu não negocio meu tempo com a Meila, nosso discipulado. Por que que eu vou ser fiel no meu discipulado com os pastores, com a igreja, e não vou ser com a minha esposa? Não é? Aí a gente tem aquele nosso momento, claro, que depois, né, depois daquele momento especial, não é só discipulado espiritual, assim, no sentido, né? Claro que a noite é uma criança, né, e tal. Mas naquele dia, ela fez uma pergunta para mim. E a gente sempre faz essa pergunta no nosso tempo a sós, só nós dois. Ela falou assim, eu não queria que ela fizesse essa pergunta, mas ela falou: amor, vamos voltar lá? Tá, vamos. Chato isso, né? Quarto da depreciação, esse quarto é chato, é feio, ninguém gosta dele. Vamos lá para o quarto, para aquele lá. Vamos. Aí ela falou assim: o que você sentiu? Qual foi o seu sentimento? A gente sempre faz essa pergunta um para o outro. Qual foi o seu sentimento? Né? Irmãos, interessante, eu não tinha pensado nisso. Qual foi o meu sentimento naquela? Eu não tinha pensado nisso. Quando ela me perguntou, aí eu falei: deixa eu te falar. O meu sentimento é que, tipo assim, é que você prioriza as pessoas ao invés da gente, né? Porque a Meila é assim, né? Se eu estiver dirigindo
e tiver um carro atrás de mim, ela começa a me agoniar. Amor, encosta, 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 né? Amor, eu nem conheço esse cara. Eu lembro que um dia eu fiquei tão assim, né? Mas assim, espiritual, né? Tipo, uma ira santa, né? E ela atrás de mim, e ela, amor, encosta. O cara quer passar, encosta. Eu disse, amor, esse miserável quer matar a mãe dele, eu estou impedindo. Né? E aí, naquele dia eu disse, amor, você se preocupa mais com os outros. Cara, esse pessoal aí nem conhece a gente. Eu estava te contando uma coisa tão pessoal, tão íntima, né? E você estava mais preocupado com um cara que está dormindo que você nem conhece. Aí eu me abri com ela, né? E ela conta assim que a partir dali ela começou a prestar mais atenção nisso. Gente, a gente só vai nesse quarto se for para a gente conversar profundamente e para a gente orar junto. Por que eu falo conversar profundamente? Porque às vezes a nossa conversa só é, né, do dia a dia, não sei o quê, pagou a conta, não sei o quê, os filhos vão buscar na escola e conversa, não sei o quê, a mamãe, não sei o quê e tal. É superficial a conversa. É superficial, não envolve sentimento, né? Então, o que você sentiu? Né? Aí, outra coisa assim que era sempre um ponto de conflito entre nós, tipo assim, amor, pega aquela bonequinha lá para mim, por favor. E aí eu estou distraído aqui com alguma coisa, eu sou muito distraído assim, às vezes, né? Rapaz, se eu demorar meio segundo, ela passava correndo na minha frente assim, ó. Deixa. Meu irmão, aí Satanás quase conseguia entrar em mim. Nunca entrou. Eu prometo para vocês que ele nunca entrou. Mas com muita resistência minha, né? Pensa na raiva. Aí uma vez aconteceu isso, de novo, né? Ela falou alguma coisa para eu pegar, eu demorei, moça, ela passou na minha frente, né? Rapaz, aí eu segurei ela, irmão, eu segurei, mas assim com carinho, entende? Com amor, né? Eu segurei ela, disse, amor, mas eu segurei ela. Rapaz, eu segurei, só segurei, eu prometo. Aí ela viu que eu vou pegar, calma. Aí eu fui lá, peguei, aí nosso dia, ela perguntou, amor, qual foi o seu sentimento? Eu disse, deixa eu te falar uma coisa, quando eu era criança, então quando a gente vivia isso no casamento, era como se eu voltasse lá, aquele desconforto em mim, pô, eu sou um cara de quase 40 anos já, né? Mas aquele desconforto em mim, eu não saía, cara, eu não controlava, isso era um negócio, né? Aí eu me abri com ela, entende? Abri meu coração, sentimento, isso é uma conversa profunda. Aí ela, amor, me perdoe, de coração, né? Então, nunca mais isso aconteceu. Ela pede alguma coisa, demora, né? E acabou. Se a gente não conversa profundamente, isso perdura no casamento, irmãos, décadas. E isso, ó, vira o quarto da depreciação. Aí qual é o sentimento que a gente começa a nutrir dentro da gente? Mulher chata, parece meu pai. Já viu o marido ter tesão pelo pai dele? Cara, destrói o casamento, um negócio desse. Mas quando você entra nesse quarto para resolver a parada, pode. Amor, qual foi o seu sentimento? Vamos conversar sobre isso, não é? E vamos orar a palavra sobre o nosso casamento, não é? Então é assim que a gente coloca na prática essa palavra, amém? Amém, amor? Inclusive, né, quando o Jackson estava falando isso, muitas dessas vezes a gente não tinha consciência disso. Quando eu perguntei sobre isso para o Jackson, qual o sentimento, né? Ele falou, amor, eu nem me lembrava mais disso. Mas por isso que é tão importante o Espírito Santo, né? A gente buscar o Espírito Santo, traz à tona, né? Então, resolver conflitos, na verdade, é muito bom, porque vem à tona muitas coisas que, às vezes, são pontos cegos, está lá no inconsciente, mas que a gente está reagindo ali no casamento,
E que o Espírito Santo traz à tona e vem os concertos. E ele falou, eu me lembrei disso, eu nem me lembrava. Mas é esse o sentimento que fica no meu coração. E a gente pode mudar a atitude. Porque, senão, na verdade, a gente só vai ficar emburrado ali. Vai ficar chateado ali. E vai, cada dia, isso crescendo mais e desgastando o nosso casamento. Por isso, a gente precisa do Espírito Santo para nos mostrar, para nos convencer, para poder ter essa comunicação profunda e resolver esses conflitos entre nós e, às vezes, até internos, né? Até uma coisa assim que eu falei só, né, dos erros da Meila, falar do meu também, né? Eu lembro que um ponto de conflito era quando, por exemplo, eu ajudava alguém, né? E aí eu via que a Meila ficava chateada às vezes, né? Mas aí eu perguntei para ela assim, amor, qual é o teu sentimento? Por que você fica chateada? Aí ela falou assim, amor, o meu pai, ele ajudava todo mundo, mas às vezes faltava dentro de casa. Então, quando eu vejo você fazendo as coisas para os outros, aí eu volto lá, né, na minha infância, e faltava para a gente. Não, amor, vamos orar sobre isso. Gente, isso aqui, ó, não é? Isso é prático. Então, você vai perguntar, qual é o seu sentimento? Vamos lá no quarto da depreciação? Vamos. Mas vamos, então, qual é o seu sentimento? Fala para mim. E aí vocês vão orar juntos sobre isso. Amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé, então, nós vamos estar orando. Quando nós lemos ali, vamos ler de novo em Filipenses, né? O que nós devemos pensar dentro do nosso casamento, quais os pensamentos positivos e estimuladores que devem estar no nosso coração. É aquilo que é verdadeiro. Às vezes nem é verdade, né, alguma coisa. Aquilo que é respeitável, aquilo que é justo, aquilo que é puro. Meus pensamentos estão sendo puros. É muito importante, porque a nossa mente, a nossa mão, os nossos olhos, não são nossos, são de Deus. Ele comprou. E o que nós estamos fazendo com os olhos de Deus? Com a mente de Deus? Deve ser puro. Tudo que é amável, né? Nossos pensamentos têm sido de amor, de boa fama. E sempre pensar assim, se alguma virtude há. Nós conhecemos um casal que, depois de um adultério, de ter destruído o casamento deles, depois de muitos anos, foi recuperado, porque ela focou nisso. Se alguma virtude há, eu vou focar nisso, eu vou focar nisso. E hoje eles ajudam um monte de casais. E agora nós queríamos terminar orando, se algum louvor existe, né? O nosso coração sempre de louvor pelo nosso casamento. Talvez alguns possam dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando, não tem motivo para louvar. Se não fosse, você não está passando o que eu estou passando, talvez você não está na minha pele. Mas essa semana nós estávamos lendo sobre Paulo e Silas, que estavam ali na prisão, açoitados, injustiçados, né, todo machucado. Talvez não tinha nenhum motivo legítimo para louvar. Mas porque eles começaram a louvar, a intervenção de Deus, sobrenatural de Deus, o milagre de Deus aconteceu. O milagre não veio porque eles estavam... aliás, o milagre veio porque eles estavam louvando. E eles não louvaram porque o milagre veio. Mas porque eles tiveram aquela atitude de louvor, veio o milagre. Então, quando nós temos essa atitude de louvor, o milagre do Senhor, o sobrenatural do Senhor, vem sobre o nosso casamento e sobre a nossa família, né? Então, eu vou chamar vocês agora aqui para frente, mas assim, vocês vão vir juntos com esse compromisso. Amor, vamos começar... Vamos, de repente, pelo Novo Testamento, um capítulo por dia, prático, gente, né? Eu falo isso aqui em Palmas, eu falei, eu acho que por 15 anos. Leia a Bíblia, leia a Bíblia. O irmão falou assim para mim um dia, poucos meses antes de eu sair daqui, ele falou, pastor, parece que só tem uma pregação. Leia a Bíblia. Aí eu perguntei para ele, tu já está lendo a Bíblia? Ele falou, não, eu vou continuar pregando. Que essa é a base, né? Então vocês vão sair do lugar assim, com esse compromisso. Amor, bora começar
ler um capítulo por dia, pelo menos, e orar em cima desse capítulo, né? E outra coisa, vamos tomar essa decisão da gente fazer essa pergunta. Qual foi o seu sentimento? Naquela briga lá, né? Isso que sempre chateia você, qual é o seu sentimento? Irmão, vocês vão descobrir coisas incríveis, incríveis. Né? Eu lembro do testemunho do Greg Hill, né? Que ele estava pregando com a esposa. Ele e a esposa pregando numa cidade. E eles estavam na casa de um pastor, hospedados, né? E aí o Greg Hill estava tomando banho, e aí ele lembrou que ele não trouxe a toalha. Ah, não, é a camisa, né? A camisa. Aí ele, meu Deus, aí ele deu uma olhadinha ali no banheiro e ele viu que o casal estava meio de costas, assim, né? Então ele pensou, eu vou passar correndo, só assim a blusa, né? Eu vou passar correndo e ninguém vai ver. Só que quando ele foi, que ele abriu a porta, estava trancada. Aí ele empurrou a porta e ela estava trocando de roupa, ela tinha aberto a gaveta um pouquinho assim. Irmãos, ele ficou endemoninhado, ele conta, né? Que ele ficou endemoninhado. Aí ele, para cima dela, né? Pensa, o pastor que vai pregar. Aí, quando ele, até eu aprendi com ele isso, né? Essa coisa do, qual é o seu sentimento? Aí, quando eles foram conversar, ela perguntou, amor, qual foi o seu sentimento? Aí veio uma coisa na cabeça, que ele nem lembrava disso. Que um dia, a professora viu ele com a barguilha aberta. E ela chamou ele lá para frente. E aí começou a falar um monte de coisa para ele, da lição de moral, acusando ele de estar fazendo alguma coisa obscena. E não era nada disso. E todo mundo, os meninos, E ele passou aquela vergonha. Então, naquele momento ali, porque quando ele bateu na porta, o casal olhou e viu ele sem camisa. E ele de novo passou aquela vergonha. Gente, nós precisamos abrir o nosso coração um para o outro. Nós precisamos abrir o nosso coração. Então você vai vir para